Chegou aquele momento do ano onde a Record decide reunir pessoas famosas dentro de uma casa no meio do mato para elas duelarem lá dentro até sobrar só um. É uma espécie de Jogos Mortais do Edir Macedo. A Fazenda estreia hoje e eu, como grande fã, já olhei todas as listas de participantes, estou na maior expectativa, inclusive aprovei a lista, pelo menos as supostas listas que saíram, né? Pelo menos a maioria dos cotados parecem ser péssimas pessoas, de péssima índole, tem uma péssima energia, e é tudo que a gente precisa para um reality desse. E para aquecer, nada melhor do que relembrar tudo o que passou, né? Então, eu fiz um ranking aqui de todas as edições que já passaram, lógico, na minha humilde opinião, né? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Ano passado, infelizmente, a gente foi agraciado com essa edição que foi a mais flopada de todas. E já deixando claro logo de início que essa foi a única que eu não gostei. Na tua cara! Todas as edições anteriores foram boas, umas melhores que as outras, mas essa aqui foi a primeira a vacilar. E é uma pena porque o BBB, por exemplo, já teve muitas edições ruins e muitas boas. A Fazenda só teve edição boa até então. Mas acho que uma hora tinha que acontecer, né? Infelizmente foi ano passado. Esse é um daqueles casos onde o elenco tinha um bom potencial, mas o fandom acabou estragando tudo. Como vem acontecendo ultimamente nos últimos realities. A gente teve a presença da Ariane aqui, que ela tinha acabado de sair do BBB e trouxe um fandom enorme com ela, apesar de ser uma planta. E isso acabou estragando totalmente a dinâmica. Aliás, a Ariane ela participou da pior edição do BBB da história e da pior edição da Fazenda da história também. Coincidência? A gente também teve provavelmente o pior vencedor da história do programa, que foi o Bebezão, o Lucas Bebezão. Eu não acho que uma edição de reality se julga por quem ganhou no final. Mas nesse caso, dar o prêmio máximo por um cara que só ficou chorando e num relacionamento abusivo durante o programa inteiro, foi o fim da picada. Na tua cara! Com o sucesso da primeira edição, a Record tratou logo de adiantar a segunda temporada para o mesmo ano. Algo similar ao que aconteceu no Big Brother entre a primeira e a segunda edição, já que as duas primeiras edições do reality global foram exibidas com poucos meses de diferença entre uma e outra, lá em 2002. Essa foi a primeira edição que os participantes viraram um ano lá dentro, e o destaque foi para o Rodrigo Cotrim. Foi o surtado da vez. Dá para destacar também a eliminação do Xuxa, que saiu muito pé da vida com o público, porque segundo ele tinha combinado com o público de deixar ele lá na roça, mas a audiência não atendeu ao combinado e na cabeça dele o público que entendeu errado. Acho que alguém tinha que ter explicado para ele como é que funciona. Tinha também um mala do André Segatti agindo como se ainda estivesse na turma do Didi. Pelo menos isso enfureceu os outros peões e gerou umas boas tretas ali. A edição ainda achou uma sacada genial botar a Andressa, ex do Theo Becker, que ele tanto mencionava na Fazenda anterior, na escalação dessa Fazenda. O cara ele deve se achar genial por causa dessas coisas, né? Porque ele adora fazer isso. Por exemplo, botar o Vavá numa edição e o Gêmeo Márcio dele em outra, etc. Eu confesso que eu gosto. Parece que cria um multiverso próprio ali da Fazenda. No mais, não foi uma edição ruim, mas foi uma das menos memoráveis. Na tua cara! Essa edição concorre com a 11 no quesito pior vencedor. Mas pelo menos aqui a gente pôde se divertir um pouco mais. Foi a estreia do Roberto Justus na apresentação, que já foi uma melhora considerável. Não que ele fosse bom, mas em comparação ao Brito Júnior, qualquer pessoa apresentando ali estava ótimo. A grande protagonista dessa edição, obviamente, foi a Mara Maravilha. Ela enlouqueceu totalmente lá dentro. Ela mijou na grama, brigou com a ex-Roseli Martins, uma passando barro na cara da outra. Teve até a icônica cena que todos os outros peões se reúnem para pedir o impeachment dela, para vocês verem como ela estava insuportável ali. A partir da Eu queria terceira pedir em nome da punição, casa inteira pra tirar a Mara, uma punição ser pra ela Individual. só, porque a gente tá passando necessidade. E claro, teve o Douglas, que agrediu um monte de gente fisicamente, mas a edição resolveu passar pano pra ele e ele acabou ganhando o programa. Teve um momento icônico também, que durante uma votação, os outros peões foram pedir para que ele fosse expulso pela agressão e os justos ficavam mandando eles pararem de falar isso e focarem na votação, mas eles continuavam insistindo. Foi muito inesquecível esse dia. Na tua cara! Essa edição foi boa, ela não foi de maneira nenhuma ruim, mas só pela presença do Gui Pádua, que era provavelmente um dos caras mais insuportáveis de toda a história do programa.
ela já merece essa posição mais abaixo. Esse cara era um mala e ele durou até o final. Já não bastava a gente ter que aturar o Brito Júnior, a gente ainda teve que aturar esse tagarela que ficou famoso porque pulava de paraquedas de prédio. Mas teve bons momentos aqui. O compadre Washington, quem foi lá só pra dormir, ele foi um embrião do que seria o Conrado depois. Teve o João Kleber dizendo o quanto era rico. Se eu for contar pra você o que eu tenho na minha casa, você vai ficar maluca. Se eu falar pra você que eu tenho uma Ferrari na minha casa, Não, você mas fica tamo doida. falando E ainda tinha um Diney na sua primeira participação. Ele não brilhou tanto quanto brilharia alguns anos mais tarde, quando voltaria pra Fazenda. Mas aqui já deu pra ver um preview dele. Teve também a expulsão da Duda Yankovic por ter batido no irmão pobre do Bruno Gagliasso. Muita gente considera Joana Machado, cuja profissão na época era ser ex do Adriano Imperador, como a melhor vencedora da Fazenda. E eu não discordo não, ela causou muitos barracos, inclusive com o Guipado, então merece esse destaque aqui. Na tua cara! Talvez muita gente possa ficar chateada em ver essa edição tão abaixo na lista, porque ela foi bem icônica. Se até hoje vocês veem vários memes da Gretchen e da Nicole Boss pela internet, a grande maioria surgiu daqui. De marcante a gente tem um mistério que perdura até hoje. Será se a Penélope usou ou não o creme acelerador da Gretchen, além da icônica cena do Luiz chorando, de diversas tretas da Nicole Balls e do retorno do Theo Becker. Aqui ele voltou causando de novo, mas foi por curta temporada. Dessa vez ele tinha combinado com a produção para voltar só por alguns dias e encenar umas tretas lá. No final ele revelou para a galera que era tudo fingimento e saiu, mas foi divertido, valeu a pena isso aí. E claro, não dá para deixar de mencionar a desistência da Gretchen, que foi exibido como um evento faraônico pela edição. Imagina a pessoa ficar semanas só comendo e dormindo lá, e quando ela desiste do programa, isso é mostrado como um momento apoteótico pela edição. Maria! Não! Não! Na tua cara! Cadê o Cazuza? Essa pergunta que está 8 anos sem resposta foi proferida pelo participante Lucas no Roupante de Loucura. A Fazenda de Verão certamente é a mais subestimada de todas. Ela foi a única que contou só com participantes anônimos, foi a única com a apresentação do Rodrigo Faro. E ela tinha algumas peculiaridades, assim. Ela não tinha prova do fazendeiro, apesar de ter eliminação toda semana. Não tinha animais de grande porte, era uma estrutura um pouco menor. Mas a parcimônia foi compensada pelo elenco sensacional. Muita gente carismática e alucinada. A baixaria imperava ali todo santo dia praticamente. E o maior arauto da Cisane ali com certeza era o Lucas Barreto. Ele entrou substituindo um desistente e durou pouco tempo porque ele enlouqueceu muito lá dentro. Preciso ser mais humano, cadê o Cazuza, velho? Cadê a galera que pregava a filosofia de vida, uma coisa, sabe? Vai virar esse mundo que... E ele foi a coisa mais próxima que a gente teve de um Theo Becker. Às vezes era até pior que ele. Tanto que ele foi expulso porque avançou para cima de outro participante com o machado. Para vocês terem uma ideia, nessa edição a gente teve 3 desistências e uma expulsão. Um recorde que só comprova o que foi a excelência da Fazenda de Verão. Na tua cara! A Fazenda 3 chegou com um casting apoteótico. Ela ainda pertencia àquela era de ouro da Fazenda, quando gente realmente famosa compunha a maioria do elenco. Hoje em dia a gente sabe que não é mais assim. Nani People, Sérgio Malandro, Monique Evans, Chico Santa Cruz e Mulher Melancia nos deram uma edição exemplar. Teve o Malandro criando sua própria Maria Eugênia, numa tentativa desesperada de sobreviver à sua primeira roça, que ele não conseguiu. A briga da Nani People com a Monique Evans, o Tico Santa Cruz chamando o Dudu Pelizari de Judas. Ele até chegou a escrever Judas com os pesos da academia no chão. Falando nisso, o Dudu Pelizari, sem dúvida, foi um dos piores participantes de todo o reality. Uma das pessoas mais equivocadas da casa, gerou ódio de todo mundo, inclusive de quem defendia ele no começo, só causando tretas intermináveis ali. Ruim para quem convivia com ele, bom para nós, grandes apreciadores do caos. Na tua cara! Essa edição veio depois de um hiato de 1 ano em que o programa ficou sem ser exibido. Ela teve a grande mudança de locação, que no caso foi de Itu para Itapecerica da Serra, e foi o segundo e último ano do Roberto Justo na apresentação. Essa edição ela vinha com o conceito de trazer ex-participantes de outros realities, inclusive da Fazenda, para tentarem mais uma vez ganhar o prêmio principal. Foi nessa edição também que se inaugurou a cota de ex-BBB, que a partir de então ia ter pelo menos um em praticamente todas as edições futuras. Tem muita gente que não gosta dessa edição, eu não sei porquê, eu achei ela muito boa. Teve umas brigas antológicas aqui, teve a quase cabeçada da Minerato no
no Fábio Arruda. Você dá cabeçada! Ela foi dar cabeçada nele. Você é marginal, você é da rua, você é da sarjeta! Teve a perseguição do Marcos Harter, a Flávia Viana, sem motivo nenhum. Se você achava que o Marcos estava desequilibrado no BBB, aqui ele estava pior ainda. Só provando que ele devia estar trancafiado em outro tipo de confinamento mesmo. Ainda teve o Narim totalmente senil e o Diney, na sua segunda participação, sonâmbulo urinando na cama. Na tua cara. Foi aqui que tudo começou e eu digo de antemão que o entretenimento brasileiro pode ser dividido entre antes e depois de Theo Becker. Mesmo ficando só 3 semanas, a gente pode dizer que a Fazenda 1 se resume a ele. Ninguém, em nenhum outro reality, despirocou tanto quanto o nosso herói de bandana e calça rajada, que entrou para o inconsciente popular, virou vários memes e rendeu momentos atemporais como esse aí. Aqui, ó. É irmão desse aqui, ó. E esse aqui é irmão desse aqui, ó. Ó, na tua cara. Quando ele saiu, inclusive, ele disse que a causa da loucura dele foram os remédios para queimar a gordura que ele estava tomando. Só que em outras entrevistas ele disse que era uma atuação combinada para ganhar o reality. Enfim, existem vários mitos por trás de uma lenda. A Fazenda 1 só não está mais alta no nosso ranking porque depois que o Theo Becker saiu, ela entrou num marasmo que achou muita dificuldade para sair. A gente ainda teve uns bons momentos, mas não foi a mesma coisa. O foco passou para o Dado Dolabella, porque ele tretava com todo mundo. Aliás, ele foi muito defendido pela edição. Ele claramente agrediu um outro participante fisicamente, mas não foi expulso. E mais uma vez acabou ganhando também. Ganhou com gol de mão, mas ganhou. Na tua cara. O que dizer da Fazenda 7? Em 2014, o brasileiro acompanhou um show de horrores na televisão. E eu não estou falando do 7-1. A edição estrelada por Diego Cristo, Roy Rossello, DH do Cine, Heloísa Faisal, Felipe Campos e grande elenco, não poderia ter vindo em melhor hora. Em 2014 a gente vinha de uma péssima edição do BBB, no caso a 14, e do vexame contra a Alemanha. O povo brasileiro estava de cabeça baixa, até a Record brindar a gente com um entretenimento de qualidade. Tinha tanta briga aqui que era difícil de acompanhar às vezes, porque elas aconteciam simultaneamente. Um eliminado precoce, que foi o Diego Cristo, também foi mais um dos que surtaram ali dentro. A briga dele com o DH foi sensacional. Você tem filho! Tem filho! Seu... Ele pisando no pé do Roy Rossello também. Você tá me machucando com meu pé! Uma pena que o Diego Cristo foi crucificado pelo público e saiu na segunda semana. Mas ficou o Felipe Campos ali para garantir o entretenimento. A briga dele com a Heloísa Faisal, especificamente, foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida. E é curioso que quase sempre quando rolava uma briga ali, começava a tocar um Master of Puppets do Metallica. Você não é artista! Você não é artista! Ainda teve a Pepe e Neném participando como concorrente só, que elas só podiam votar juntas e serem votadas ao mesmo tempo. Ideia que só podia ter saído na mente insana do Carelli, né? E que o BBB meio que imitou alguns anos mais tarde. Infelizmente essa edição padeceu um pouco do que aconteceu com a primeira. Depois que os vilões foram sendo eliminados, ela ganhou uma barriga ali no meio, mas não deixou de ser muito boa. Na tua cara. Essa foi outra edição que as pessoas não dão muita bola, mas eu gostei muito. Teve a eliminação histórica da Ana Paula Renault para Nádia Pessoa já na terceira semana, provando para Ana Paula que a arrogância não leva a nada. Essa foi definitivamente uma edição dos vilões. Não sei se pela apatia dos mocinhos ou pela ajuda da edição, mas o fato é que Rafael Ilha, Nádia Pessoa e em um nível um pouco menor, Evandro Santo, foram o trio que brilhou naquele 2018. Eu já era apaixonado pela Nádia desde o Power Couple, quando ela irritou todo mundo, e aqui ela só mostrou que era pior ainda. O Rafael Ilha nem se fala, né? Ele estava completamente louco no Power Couple também, que ele participou. E aqui ele voltou menos surtado, mais estratégico e ainda mais entretenimento. Era maravilhoso ver a cara da Perla e companhia quando o Rafael e a Nádia voltavam das roças. Eles ficavam com uma cara assim de, meu Deus, eu não acredito. É uma pena que a Nádia já passou um pouco dos limites e foi expulsa por ter agredido o Kaique Aguiar. Ela já estava óbvio naquela altura do campeonato que ela ia vencer a edição, mas aí sobrou para o Rafael Ilha segurar a coroa. O Rafael Ilha que também criou sua própria Maria Eugênia. No caso eram 2 passarinhos de porcelana que ele ficava conversando de noite. E aqui a gente teve 2 expulsões, a Nádia e a Kátia Paganotti, ex-Paquita. Uma edição dessa não pode ser ruim, né? Na tua cara. E finalmente a gente chega ao topo da nossa lista, sem muitas surpresas. A Fazenda 6 se tornou um clássico oculto instantâneo da nossa teledramaturgia.
É um verdadeiro exemplar de trash TV na sua forma mais pura. A impressão que dá é que selecionaram as pessoas mais surtadas do país para confinar naquela sede de Itu. Teve o Marcos Oliver, ex-teste de fidelidade, chorando por causa do pato que ele achou que tinha morrido. Teve o Ivo Meirelles jogando a panela de feijão no chão. É uma pena que a Lúcia Kevano saiu tão cedo. Já na segunda semana ela foi eliminada porque ela prometia ser uma das grandes protagonistas ali. Ela surtou total, a ponto de preocupar as pessoas lá dentro e aqui fora. Ela inclusive ameaçou dar fim à própria vida de uma maneira muito peculiar, se jogando na cerca das emas para ser trucidada por elas. E ela falou isso a sério. Mas o real protagonismo foi dividido entre André Surak e Denise Rocha, a furacão da CPI. É impossível enumerar todos os feitos dessas duas aí ao longo da jornada. Como esquecer o duelo de cuspe da Andressa com o Matheus e aquela noite de eliminação que ela soltou as palavras carinhosas para suas colegas Denise Rocha e Bárbara Evans. Sinceramente, por mim, poderia sair as duas, né? Até porque Bárbara é um exemplo de sexo ao vivo, até usar pomada vaginal para o fungo que ela tá tratando. Denise só come e caga. Então, para mim... A Denise Rocha nem se fala, ela conseguiu gerar ódio em todo mundo. E só pessoas muito especiais conseguem ser odiadas por todo mundo assim. Teve um momento que os participantes saem da casa e só fica ela, e ela destrói a mesa de janta. Era uma edição que as pessoas literalmente já acordavam brigando. Era um caos generalizado. Se a Fazenda hoje é conhecida como cemitério das subcelebridades, a Fazenda 6 em específico é a fase do inferno de Hades. Algo assim nunca mais vai acontecer na TV. Se você não viu, procure porque vale muito a pena. Eu acho que ela tem completa no YouTube, ou quase completa. Então é isso, pessoal. Existem muito mais histórias para contar sobre a Fazenda. Quem sabe eu faça isso futuramente de maneira isolada. Lembrando que isso aqui é minha opinião pessoal, então se você discorda, faça seu próprio ranking aqui abaixo. Qual a sua Fazenda favorita? Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever se você gosta de conteúdo bizarro sobre cinema e televisão. E é isso aí, a gente se vê na próxima. Pra ir direto daqui pro sanatório, mas beleza.